A questão do paradeiro final do corpo de Moisés tem sido um enigma que perdura por eras e tem sido objeto de intensos debates. A história de Moisés vai além do relato bíblico, guardando segredos e realidades ainda não revelados. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Moisés e desvendar os enigmas que cercam essa personalidade fascinante e prodigiosa. Moisés se destaca como uma das figuras mais emblemáticas das Escrituras, e possivelmente, de toda a narrativa histórica. Suas realizações imprimiram um legado duradouro e positivo na cronologia dos eventos. Selecionado pela divindade para libertar os hebreus da servidão no Egito, Moisés os conduziu a Canaã, a terra prometida, e lhes transmitiu os preceitos sagrados. Sua contribuição foi vital. Sua saga é detalhadamente documentada no Pentateuco, os 5 primeiros tomos da Bíblia, com destaque para o livro do Êxodo, que relata desde seu nascimento, sua missão profética, até o êxodo dos israelitas do Egito. O livro do Êxodo descreve uma fuga sem precedentes, a maior já registrada, onde mais de 2 milhões de cativos se libertaram de um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Essa história é repleta de feitos miraculosos, com Moisés à frente, testemunhando mais prodígios do que Abraão, Isaque e Jacó combinados. Além dos milagres decorrentes da intervenção divina em favor de seu povo, alguns episódios podem parecer fantásticos, como a conversão do cajado de Moisés em cobra. Contudo, a maioria desses acontecimentos representa claramente a influência do poder celestial sobre a criação, em prol de seu povo. A jornada de Moisés é marcada por episódios assim. Faremos uma análise minuciosa de sua trajetória até o seu falecimento. Moisés veio ao mundo em uma época desafiadora para os israelitas, que habitavam o Egito há séculos, tendo se estabelecido durante a administração de José, um predecessor de Moisés e governante egípcio. Os israelitas passaram de uma existência favorecida para a subjugação sobre os faraós. Diante desse desafio, o faraó decretou o extermínio de todos os meninos israelitas, temendo o crescimento acelerado da população. A família de Moisés tomou medidas para protegê-lo. Inicialmente o mantiveram escondido, mas logo viram a necessidade de um plano alternativo. Oculto por 3 meses, quando não foi mais possível esconder, sua mãe o depositou em um cesto de junco e o camuflou entre as plantas do rio Nilo, enquanto sua irmã vigiava. Em sua infância, foi descoberto pela princesa do faraó, Ramsés II, durante seu banho no rio. A irmã de Moisés prontamente se ofereceu para buscar uma nutriz, e sua mãe foi escolhida para o amamentar. Após ser criado, o menino, adotado pela princesa, recebeu o nome de Moisés e foi educado como um nobre em meio à opulência. Por um capricho do destino, o descendente de um escravo israelita foi criado como um príncipe no Egito. Mesmo com sua posição e vida de luxo, Moisés nunca perdeu o vínculo com suas origens e tinha empatia pelos seus irmãos israelitas, que continuavam em cativeiro. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber, está apreciando a narrativa e anseia por mais revelações bíblicas? Caso afirmativo, não deixe de se inscrever no canal para ter acesso a uma infinidade de contos e mistérios bíblicos. Em tempos remotos, Moisés, já um homem feito, testemunhou um ato de brutalidade de um egípcio contra um escravo hebreu. Revoltado com tal injustiça, Moisés assumiu o controle e, acreditando estar sozinho, eliminou o egípcio, escondendo o corpo sob a areia. No dia subsequente, Moisés encontrou-se com 2 hebreus em conflito. Ao interceder, um deles questionou se Moisés pretendia eliminar também a ele, como fizera com o egípcio. Percebendo que seu ato impetuoso havia se tornado conhecido, e temendo represálias do faraó, Moisés optou pela fuga, refugiando-se no deserto. No ermo de Midian, Moisés veio em auxílio das filhas de um sacerdote local, que estavam sendo expulsas por pastores enquanto tentavam abastecer os rebanhos de seu pai. Com sua intervenção, Moisés garantiu que as jovens obtivessem água. Reconhecendo seu ato heróico, o sacerdote convidou Moisés para um banquete e, como gratidão, ofereceu-lhe a mão de sua filha Zípora em matrimônio. Assim, Moisés adotou a vida de pastor, casou-se com Zípora, constituiu família e viveu contente por longos anos. Certo dia, enquanto pastoreava, Moisés se deparou com uma sarça que ardia sem se consumir. A voz divina emanou dela, instruindo Moisés a deixar a serenidade do deserto, retornar ao Egito e libertar os israelitas do jugo da escravidão. Deus expressou ter visto a aflição de seu povo no Egito, ouvido seus lamentos e entendido seu sofrimento. Em resposta,
decidiu resgatá-los para uma terra próspera, onde leite e mel abundam, habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Aos 80 anos, Moisés desafiou o faraó, que se recusou a libertar os israelitas. Diante da intransigência do faraó, Moisés foi instrumento para a ocorrência de 10 calamidades sobre o Egito. As águas do Nilo transformaram-se em sangue, seguidas por invasões de rãs, piolhos, moscas, mortandade de gado, úlceras, tempestades de granizo, nuvens de gafanhotos, trevas, por fim, a morte dos primogênitos egípcios. Com esses eventos, o faraó finalmente consentiu na liberação dos hebreus. Enquanto Moisés liderava seu povo à terra prometida, o faraó reconsiderou e enviou suas tropas em perseguição. Contudo, Moisés abriu um caminho pelas águas do Mar Vermelho com seu cajado. Após a passagem dos hebreus, o mar se fechou, tragando as forças egípcias. Ao alcançar o sopé do Monte Sinai, Moisés ascendeu ao cume e lá recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, bem como um conjunto de leis que passaram a nortear o convívio humano. Por 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto até que a geração de escravos pereceu, permitindo que somente os nascidos em liberdade entrassem na terra prometida. A Bíblia relata com detalhes a epopeia dos hebreus, eventos que influenciariam a humanidade por séculos. Quando Moisés avistou as planícies de Moabe do alto do Monte Nebo, em frente a Jericó, o Senhor lhe mostrou toda a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: "E eu a darei à tua descendência. Eu a mostro a ti, mas não entrarás nela." Conforme Deuteronômio capítulo 34, Moisés enfrentou inúmeros desafios em sua liderança no deserto. Os constantes testes envolviam um povo rebelde e ingrato, que frequentemente murmurava apesar das inúmeras demonstrações do cuidado divino com suas necessidades. Eles necessitavam de diretrizes claras e efetivas. Após triunfar sobre os amalequitas, o povo estabeleceu acampamento nas proximidades do Monte Sinai. Foi nesse local sagrado que Deus confiou a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, gravadas pelo próprio Criador. Esses preceitos se tornariam a base moral e espiritual não apenas para os israelitas, mas para toda a civilização ocidental. Durante a permanência de Moisés no cume do monte, o povo de Israel criou e reverenciou uma imagem de bezerro feita de metal precioso. Quando Moisés desceu e testemunhou tal ato de idolatria, sua ira o levou a quebrar as placas de pedra que continham os 10 mandamentos. Ele retornou ao pico da montanha para rogar pelo perdão divino em favor dos israelitas. Conforme a orientação celestial, Moisés talhou novas placas com os mandamentos, passando 40 dias em jejum e oração no monte. Ao conversar com o Criador após descer do monte, Moisés exibia um semblante luminoso, reflexo da majestade divina, causando temor entre os presentes. Moisés, um líder notável, guiou os israelitas em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Contudo, mesmo com seus feitos, lhe foi negado o acesso a essa terra. Em Deuteronômio 32, é esclarecido o motivo na rebeldia contra Deus. Nas águas de Meribá, em Cádiz no deserto de Zim, Deus repreendeu-os: "Não me consagrastes entre os israelitas. Verás a terra que dou aos filhos de Israel, mas nela não entrarás." Deus cumpriu sua palavra, mostrando a Moisés a terra almejada, mas devido ao incidente em Meribá, registrado em Números 20, sua entrada foi proibida. No fim dos 40 anos de jornada, ao chegar ao deserto de Zim sem água, o povo se insurgiu contra Moisés e Arão. Prostrados diante do Senhor, receberam a ordem de reunir o povo e falar à rocha para que brotasse água. Contudo, Moisés, irritado, desafiou os rebeldes, e ao invés de falar, golpeou a rocha com seu cajado, fazendo jorrar água. Deus então declarou que, pela desconfiança e falta de santificação de sua palavra, Moisés e Arão não levariam Israel à terra prometida. A punição pode parecer severa, mas reflete os erros cometidos por Moisés. Ele desobedeceu a Deus, que ordenara falar à rocha, e não golpeá-la. Deus desejava a confiança de Moisés, que deveria apenas obedecer e confiar na promessa divina. Além disso, Moisés atribuiu a si e Arão o milagre da água, questionando se eles deveriam trazer água da rocha, o que desviou a honra devida a Deus. Essa falha não foi ignorada pelo Senhor, que esperava que os israelitas reconhecessem a santidade da rocha, simbolizando Cristo. A rocha, golpeada uma vez,
representava o sacrifício único de Cristo, e as palavras deveriam ser como uma oração. Contudo, ao golpear a rocha com ira, Moisés alterou essa simbologia, sugerindo uma nova crucificação de Cristo. A consequência para Moisés foi severa, impedindo de entrar na terra prometida. Ainda assim, ele continuou a liderar com lealdade, sem reclamar do castigo, mas honrando a Deus. No Monte Nebo, Deus mostrou-lhe a terra, e Moisés, ainda vigoroso aos 120 anos, foi levado ao céu. Seu sepultamento, solitário e em paz, ocorreu no vale em Moabe, mas sua exata localização é desconhecida até hoje. Moisés é singular na Bíblia, tendo sido enterrado por Deus. Essa ação sagrada de esconder nunca o proibiu de se transformar em um sítio sagrado, mantendo assim o enigma que envolve seu corpo descoberto.